Atos capítulo 15, versículo 6. O livro de Atos tem 28 capítulos, então passamos um pouquinho da metade do livro. É algo para a gente celebrar, algo para a gente agradecer a Deus, que estamos avançando, meditando em capítulo, versículo por versículo. É claro que nós não conseguimos abarcar tudo do que é dito, né? Mas a palavra de Deus é viva, é uma coisa para a nossa vida inteira. Então, constantemente a gente vai revisitar e aprender coisas novas e relembrar aquilo que a gente já sabe, porque é importante. O que é importante a gente sempre tem que relembrar mesmo. Então, o que o nosso irmão estudou com a gente na aula passada, né? Aqueles cristãos que abraçaram a fé, no caso, sobretudo da seita dos fariseus, que no começo haviam crido, acabaram saindo de Jerusalém sem a permissão dos apóstolos, sem o consentimento da igreja como um todo, e foram a Antioquia, onde estava Paulo e Barnabé congregando, e começaram a pregar lá que era preciso as pessoas se circuncidarem, né, os homens se circuncidarem para serem salvos. Pessoas que não eram judaicas, né? Não sei nem se é o plural de pessoas, não sei nem como que é o adjetivo feminino, né? Judeias, judaicas, não vou como judaicas, né? Não era judaico. Quando é masculino, eu sei declinar, né? Judeus, né? Quando é pessoas, então, eles não eram, né? Não eram, no caso, os homens ali de Antioquia, a grande maioria não eram judeus. Mas mesmo assim, eles falaram o seguinte: se vocês não se circuncidarem conforme a lei de Moisés, vocês não vão se salvar. Então, e o que o irmão Felipe tratou muito bem na aula passada é que eles estavam reduzindo o sacrifício de Cristo a nada. Não era suficiente para salvar a vida das pessoas. Então, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, entrar no reino de Deus por meio do batismo, e a gente vê que isso é recorrente na pregação apostólica, né? No livro de Atos. Então, eles estavam criando outro condicionamento para a salvação, que não era a vontade de Deus. Então, os apóstolos não, Barnabé e Paulo, já lá em Antioquia, eles começaram a combater isso, mas não foi o suficiente. Então, eles foram para Jerusalém. Não porque lá em Jerusalém, é claro que lá, pelo que dá a entender, a maioria dos apóstolos estavam lá. E isso tem um peso. A Bíblia fala lá em Efésios que a igreja do Senhor, ela é construída sobre os fundamentos dos apóstolos. Então tem um peso, então, os apóstolos lá na igreja de Jerusalém, sim. Mas não na ideia que muitas vezes a gente vê até na rota até aqui no subtítulo, né? O Concílio de Jerusalém, né? Muitas vezes vem esse subtítulo que não está no título original. Concílio de Jerusalém, ou seja, isso acaba remetendo àqueles outros concílios que teve da Igreja Católica, isso é bíblico, né? Então pode se reunir os líderes da igreja toda para tomar uma nova decisão, e aquilo vai servir como palavra de Deus. A questão não é criar mandamentos novos, mas é procurar ter clareza do que Deus já revelou. Não foi o que aconteceu, não foi o que aconteceu depois futuramente com a Igreja Católica, que os papas vão dando lá suas encíclicas, lá suas missivas, seus decretos, que às vezes contrariam até o que está escrito. Como, por exemplo, né, a ordenança que é dada aos padres da igreja, proibindo o casamento deles, sendo que o Evangelho fala que para a pessoa ser um pastor de uma igreja, ele tem que ser um homem casado, tem que ter filhos, tem que ter criado seus filhos no caminho do Senhor, sua esposa tem que ser uma serva do Senhor. Isso é a palavra de Deus. Né? É necessário que seja assim. Mas por causa dessa coisa da autoridade papal, muitos mandamentos do Senhor foram, de uma certa forma, desautorizados por causa desses concílios que vieram depois. Não foi um concílio que aconteceu aqui, nesse sentido que a gente tem.
Paulo e Barnabé foram para lá porque de lá saiu o problema. Ué, será que isso aí está acontecendo com a permissão dos apóstolos? Será que os apóstolos estão permitindo essas coisas? Então, Paulo ele desceu para lá. E quando ele chegou lá, a Bíblia fala que ele foi até acolhido muito bem. E ele começou a falar o que o Senhor tinha feito nessa viagem, primeira viagem missionária. Mas aí o que aconteceu? Os da seita dos fariseus, que haviam crido, né, continuaram a falar que é necessário que eles fossem circuncidados. Então está nesse pé aqui, onde o irmão Felipe estudou conosco, tá bom? Só contextualizando. Então vamos para o próximo trecho, versículo 6 ao 11. Alguém poderia ler, por favor, do versículo 6 ao 11 para ajudar? Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, ele tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e cresçam. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que foram. Muito obrigado, Jana. Então, a Bíblia fala que se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão. Então, a gente vê que existiam os apóstolos, aqueles que foram escolhidos por Deus, diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, tá? E também haviam presbíteros ali naquela igreja, que tinham essa função de supervisionar a igreja ali, né? No caso de Jerusalém, não é? E aquelas qualificações que a gente vê no Novo Testamento. Então a Bíblia fala aqui que no versículo 7 que houve grande debate. E depois que houve esse grande debate, Pedro tomou a palavra. Então aqui a gente vê uma transformação no caráter de Pedro. A gente vê aqui também uma transformação, uma mudança no caráter de Pedro. Porque Pedro, ele sempre teve um temperamento de tomar sempre a palavra. Isso é positivo da parte de Pedro. Mas muitas vezes fazia ele também errar muito, às vezes falava algumas besteiras. No Evangelho, se não me engano, no Evangelho de Lucas, naquela parábola da transfiguração, quando a gente sabe que Pedro tomou a palavra para falar, né? Mas lá tem Lucas, ele escreve alguma coisa assim, fala o seguinte: eles falaram isso porque eles não sabiam o que dizer. Como as pessoas falam uma coisa por não ter o que dizer? Eu acho que quando você não tem o que dizer, você tem que ficar calado, né? Não é? Mas Pedro, ele é tão dado a falar, que até mesmo quando ele estava inseguro, ele falava, ele não escutava. Então, isso que é bonito, assim, né? Porque tem até um ditado que diz que, às vezes, a qualidade de uma pessoa, às vezes, é seu pior defeito. É defeito quando é exagerado, é desmedido. Então, essa característica de Pedro, de tomar a palavra, de saber se comunicar, de se arriscar mais, é uma qualidade. Mas Jesus foi lapidando ele, foi trabalhando o caráter dele. E ele aprendeu a ouvir mais, e tomar a palavra no tempo certo. Então, houve o debate, parece que ele ficou escutando, ficou ali observando, se controlando, e depois ele tomou a fala. Tá bom? Versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e cresça. No primeiro momento, pode parecer que essa frase de Pedro é pouco modesta. Está vindo Barnabé e Paulo falando do grande trabalho missionário, de como a palavra de Deus se espalhou ali no mundo antigo. Quem separou foi Barnabé e Paulo, foi o Espírito Santo. E depois vem Pedro e fala que, irmão, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu dentre vós
para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e cresce. Pode parecer que é pouco modesto, né? Ó, Deus me escolheu de antemão para que os gentios ouvissem a palavra de Deus por meio de mim. Né? Pode parecer que não é modesto, que não é humilde o que Pedro está falando. Mas vamos lembrar um fato aqui. Isso também está mostrando a sabedoria de Pedro aqui. Vamos lembrar de um fato. Já lá no capítulo, se não me engano, capítulo 11, 10 e 11, o que a gente estudou? Que Pedro indo para a casa de Cornélio. A gente estudou que eles não queriam batizar Cornélio porque ele era gentil. Mas foi Deus que enviou ele até lá. Deus que enviou Pedro até lá. E como eles não queriam batizar os gentios para que eles fizessem parte da igreja, o próprio Senhor deu um sinal fazendo que o Espírito Santo caísse, né, sobre Cornélio e os que estavam lá. Mas quando Pedro voltou, os irmãos foram arguí-lo, questionaram ele, criticaram ele por ele ter entrado na casa de um pagão. E Pedro disse: foi Deus que deu essa ordem, então eu não posso resistir a Deus. Jesus já tinha falado: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas o nacionalismo judaico era tão exacerbado, tão exagerado, que estava fechando os olhos da própria igreja para a ordenança de Jesus. E Pedro, ali, foi usado por Deus para abrir os olhos da igreja. Mesmo assim, estão querendo colocar empecilhos para esse avanço da palavra do Senhor para nós, porque nós não somos judeus. Apesar que as coisas se misturaram tanto, né, irmãos? Que é bem provável que talvez a gente tenha sangue judeu no nosso sangue, principalmente aqui no Brasil. A mistura é muito grande, tá bom? Mas, em linhas gerais, o evangelho não ia chegar para a gente. Então, e a gente tem que entender o seguinte: foi Paulo, Barnabé, talvez alguns irmãos com ele, mas quem estava ali na maioria ali? Quem estava ali na maioria? Os judeus de Jerusalém, os convertidos de Jerusalém. E muitos dali eram fariseus que haviam se convertido. Então, Pedro, de certa forma, Pedro está relembrando para aqueles judeus ali que já fazia parte do plano de Deus o evangelho chegar aos gentios. E ele falou: gente, e lembrando eles, Deus me escolheu para pregar o evangelho para eles também. Pedro não está querendo dizer aqui que ele é o único que vai pregar o evangelho para os gentios, mas começou com ele. Embora a gente saiba que quando houve a perseguição contra Estevão, a Bíblia fala que quando eles estavam fugindo, eles estavam pregando o evangelho, mas era na Samaria, naquela região ali. Embora os judeus considerassem os samaritanos judeus inferiores, ainda assim eram considerados uma espécie de judeu. Agora, ir para romano, ir para grego, já era uma coisa muito séria, até para os irmãos da igreja. E Pedro está lembrando: Deus me escolheu de antemão para pregar o evangelho por meu intermédio aos gentios, para que eles crescem. E aconteceu ali com Cornélio. Então ele está lembrando, ele não está querendo dizer, ele não está negando o trabalho de Paulo e Barnabé. Ele está falando assim: eu judeu como vocês aqui, eu já preguei para os gentios. Deus me escolheu para isso. Aí ele fala aqui algo que é interessante, que é difícil até de a gente compreender assim, a magnitude disso que Pedro vai falar. Ele fala aqui no versículo 9. Versículo 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. Então ele está relembrando aquele fato lá na casa de Cornélio, como eu disse. E não estabeleceu distinção entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então, o que faz com que uma pessoa é purificada aos olhos de Deus? A fé no Evangelho, no Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, a questão do batismo entrar. A gente sabe que faz parte do plano de Deus. A pessoa crê em Jesus Cristo e na ordenança dele, e por todo mundo e batizai. Tá? E eles sabiam bem disso, porque estavam querendo negar a água aos gentios. Agora, o mais difícil de eu interpretar é o versículo 10 aqui. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Agora vocês estão querendo colocar sobre eles um jugo, na serviço, nas costas deles, um jugo, um peso, que nem nossos pais
puderam suportar, isso que é difícil a gente compreender. Ué, mas o Velho Testamento não era a palavra de Deus? Mas, apesar de ser palavra de Deus, o próprio Pedro está falando que nem os judeus eram capazes de suportar o fardo da circuncisão. Era uma aliança de sangue, dolorosa, sem anestesia. Criança depois de 8 dias, tinha que ser cortada a carne do prepúcio dela, sem anestesia. E se alguma pessoa se convertesse ao judaísmo, um prosélito, adulto, tinha que passar por essa operação. Mas ele está falando, nós não podemos, vocês querem que o cara não possa desse, algo que nem nós não podemos suportar, mas a lei não é de Deus, então por que ele não é boa? É difícil entender isso. Eu estava estudando Romanos essa semana, em casa. Nem preciso estudo aqui, né? Mas ali em Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que o propósito da lei foi mostrar que os seres humanos estão doentes, que são pecadores, e que não são capazes de fazer a vontade de Deus sem a ajuda de Deus, sem a misericórdia de Deus. Se Deus não facilitar para a gente e não nos dar força, ninguém vai ser salvo, ninguém é capaz de obedecer a Deus naturalmente. Ele fala assim, a lei é boa? Claro que a lei é ruim, não. Mas ele fala assim, mas eu sou carnal, e a lei é espiritual. E o que é carnal, ela usa a proibição da lei para ter o desejo de pecar, porque eu sou carnal. E a lei aponta para mim que eu sou pecador, porque eu peco. Dentro de mim, eu tenho prazer na lei do Senhor, no homem interior. Mas eu vejo uma outra lei nos meus membros que mostram, né, que eu estou em morte, estou encerrado em morte, na escravidão do pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, a lei tinha esse propósito, né, como se fosse um exame. Ninguém gosta de pegar um exame e falar que a gente está com a doença grave. O exame está com a doença grave. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Principalmente se não tiver uma solução. A lei é como aquele exame que mostra que o ser humano está com uma doença grave. Ele está morto, está em pecado, está encerrado em pecado. Mas também aponta para uma solução, que é a cura, que é Jesus Cristo. Aí quando vem a cura, as pessoas vão querer continuar a ficar ali na doença? Então, eu não sei explicar isso na sua grande profundidade. Mas quando Pedro fala assim, vocês querem impor para as pessoas algo que nem a gente conseguia suportar, a lei era boa sim, mas acima de tudo, ela trazia a constatação de que o ser humano é devedor, ele está morto, ele precisa do Messias, ele precisa do Messias, ele precisa do Cristo, porque sempre diante da lei de Deus, o ser humano sempre vai estar devendo, sempre vai estar devendo, sempre vai estar devendo, sempre vai estar devendo, sempre vai estar devendo. E cada sacrifício, e um desses sacrifícios que era mais doloroso, ele está colocando aqui, é o da circuncisão, no caso para os homens, né? Aí tem uma questão assim, a gente vai até ver isso, mas quando for tratar da questão de Timóteo. Um judeu, se ele quisesse, poderia continuar se circuncidando, era uma aliança do povo. Era o costume da nação. Se eles quiserem, eu creio que eles poderiam continuar com isso. Desde que não impôs isso para as outras pessoas, dizendo que a pessoa era necessário fazer isso para ser salvo. Para ser salvo. Tá bom? Então, é uma questão extremamente complexa. Tá bom? Mas eu vejo isso, a gente não, nem a gente, e até mesmo o próprio apóstolo Paulo vai falar a mesma coisa para Pedro, quando ele se distanciou ali com medo desses próprios judeus lá em Gálatas, né? O Felipe já estudou com a gente, tem medo desses mesmos judeus que ele está falando aqui. Ele, quando chegou ele estava conversando com os gentios numa boa ali, aí quando chegou os irmãos judeus, ele se afastou para não escandalizar os judeus, né? Aí Paulo falou, você que é judeu não consegue viver como um judeu, você quer impor isso para os não judeus? Para de ser hipócrita. Era difícil e é difícil ser judeu. Hoje está mais fácil, porque eles não precisam fazer o sacrifício que eles faziam no passado, né? E mesmo assim, então, eles estão em dívida, muita dívida, né? Não dá para eles viver com uma lei. Mas até hoje, lá, os judeus ortodoxos lá, eles se circuncidam, irmãos. Agora, hoje, eu acredito que talvez a grande maioria deve ser em hospital, com
anestesia, tá bom? Só os mais raízes que vão no jeito antigo, né? Que é esquentar a faca e cortar com a faca quente, já para o calor da faca já matar algumas bactérias ali na hora do corte. Mas graças a Deus que a gente não está mais demais nesse jogo. Graças a Deus. Então, é isso que eu consigo entender até aqui, amado. Alguém quer complementar? Claro, irmão. Deus ele não explica por quê. Não explica. A gente pode tentar conjecturar, né? Porque a aliança primeira, Deus ele deu para Abraão, ele já tinha, não me lembro agora quantos anos ele tinha. Se ele já tinha 97 anos, ou ele tá por aí, sabe? Acho que ele estava com 97 anos. E ele fez a operação nele, e a Bíblia fala assim, todos que são da sua casa, do sexo masculino. E naquele mesmo dia foi e circuncidou todo mundo lá, os escravos, inclusive Ismael, que tinha 13 anos na época. Tá? Então, você vê como ele levou a sério isso. Agora, você vê que quando o menininho já não tinha entendimento. Mas antes de ele ter entendimento, ele já estava fazendo parte do povo de Deus. Na nova aliança, não. Para você entrar no povo de Deus, você tem que ter entendimento. Você tem que conhecer a Deus, você tem que conhecer Jesus, né? Eu acho que talvez a Igreja Católica tente imitar os judeus nesse sentido. Talvez, pelo que eu já ouvi falar, assim, dizem que esse costume da Igreja Católica de batizar criancinhas veio depois de um pensador chamado Santo Agostinho. Porque ele tinha um temor a Deus tão grande, ele acreditava que sem o batismo é impossível a pessoa ser salva, mas ele exagerou. Ele falou assim, que ele achava que a salvação estava tanto no batismo, que ele acreditava que se uma criança morresse sem o batismo, estaria perdida. Então aí já é um exagero, porque ele não considerou outras passagens, como Mateus capítulo 18, que fala que o reino de Deus é dos pequeninos, como aquela passagem lá do filho de Davi que morreu, ele falou, eu vou me encontrar com ele, mas ele não comigo. Então ele focou tanto na questão do batismo, que não, sem o batismo é impossível a pessoa ser salva. Ué, mas como vai mergulhar? Aí vem as adaptações. Como vai mergulhar uma criancinha então? Ela não pode salvar. Joga um pouquinho d'água. Aí foi, né? Mas eu acredito que foi uma imitação, porque isso aí precisa ter uma pesquisa. Eu não sei quantos dias uma criança vai para o batismo. Eu não sei, mas se for 8 dias, aí já está matando, aí já está vendo a referência mesmo. Né? Eu não sei. Não tem um dia fixo não, né? Não tem um dia fixo não. Porque eu caí nessa daí que eu não conhecia. Em seguida eu passei a conhecer, né? Sim. Eu cheguei a fazer esse ato com ela, mas não tem uma descrição. A única coisa que eles exigem é que o pai e a mãe sejam casados. Casado, né? Agora eles já mudaram, eles mudam muito. Eles mudam muito essa tradição deles. Dá uma adaptada, né? Aí se você fizer, vamos supor, os cursinhos deles lá e viver, né, conforme fora da lei deles ser casado, pode batizar. Aí eles falaram, eu acho que uma pessoa falou para mim, não sei quem foi, que falou que depois, quando a pessoa tem entendimento, aí faz a crisma. Isso, também. Né? Mas a crisma não chega... Não, né? Uma aguinha e a primeira cria seria a hóstia ceia. Então eu acho que é por isso, entendeu? Mas acontece, cara, que eles mudam muita coisa. Muita coisa eles mudam. Por exemplo, desde o plano que nós estamos estudando, da mudança aí, agora ele não fala rezar. Ele não fala rezar. Não? Não. É oração. Ele não fala, eu vou. Não, tanto que eu conheço, lá na minha rua, tu tá na igreja, antes eles falavam rezar. Agora é hora? Bom, assim, a gente não vai criticar por criticar. Se um dia a Igreja Católica
ela for estudando mais o Evangelho e for mudando suas práticas para ficar mais de acordo com o Evangelho, a gente vai, ó, isso aí tá certo, só isso aqui tá errado, né? A gente olha, mas eu acho, eu desconfio que talvez é como se fosse uma espécie de volta para a lei, porque na lei você entrava no povo de Deus mesmo sem ter entendimento. Na nova aliança, como é falado lá em Jeremias, as pessoas vão já conhecer o Senhor quando entrar. Elas já vão ter que ter o entendimento para entrar, não é? E ela entra nessa decisão de nascer de novo. Né? Então, é uma coisa que ficou no passado, né? Mas às vezes as pessoas tentam retomar, né? Até os dias de hoje. Pensando assim, dentro da circuncisão, Deus disse que não dá nada que não podemos suportar. Se ele fez a lei para criança também, isso é porque ele sabia que ele ia ser suportado. O ser humano, na sua fraqueza, na sua carnalidade, que não suportava. E eu entendo o lado dos judeus também de demorar para largar isso. Até comentei no estudo do Felipe. Você lembra daquela passagem de Moisés? Que Deus quis matar Moisés porque não circuncidou os filhos dele? Imagina o medo dos judeus. Olha, não pode brincar não, isso aqui é sério. E por que Moisés não quis circuncidar o filho dele? Ele era casado com a Midianita, né? Que não era do povo judeu, né? Não era necessariamente do povo judeu. Apesar que, eu também estudei isso essa semana, né? Os midianitas, eles são descendentes de Quetura, que é depois que Sara morre, Abraão, mesmo velhão, casou depois, né? Vai casar com uma mulher chamada Quetura, e eu acredito que com o nascimento dos filhos de Quetura, Abraão fez questão de circuncidar também os descendentes dele. Mas eu acho que com o tempo os midianistas talvez se esqueceram um pouco, esqueceram desse costume. E a esposa de Moisés não parece que ela não queria, porque quando ela vai lá, quando ela vê que o marido dela está morrendo, ela vai lá, pega uma pedra lá, circuncida os filhos dele, pega ali o prepúcio e joga lá os pés, mas vai, você para mim é um esposo sanguinário. Então, eu não estava entendendo que era a palavra de Deus, eu estava achando que era a birra de Moisés. Então, com essa história, se eu fosse judeu, eu ia ficar com muito medo de no circuncidar os meus filhos, né? Agora, imagina que eu tivesse entrando agora eu vou pregar para os gentios. A gente tenta compartilhar com os outros o que a gente acredita que é certo para mim, não é? Você acha que eu tenho que fazer? Eu falo, rapaz, eu acho que você tem que circuncidar. Mas Deus está falando, não. Agora a regra é outra. Agora é um novo tempo. É isso que a igreja estava tendo dificuldade para entender ali, é se abrir para um novo tempo. Pensando aqui também, o ser humano falar que é o pecado, é muito mais difícil. Meu irmão falou, foi difícil ele largar isso daí, né? Que não era um pecado, né? Era a palavra de Deus. Sim, mas a pessoa largar aquilo ali já estava ouvindo. Exato. Né? Muito tempo. Muito tempo. Exato. O que a gente não pode é mudar o que Deus ordenou por nossa própria conta. Sim. Mas quando Deus ele dá a permissão, a gente tem que mudar. Porque ele que determina, ele é soberano. Também eles... Até falando sobre esse ponto, lá em Atos 10, a gente vê Pedro com essa dificuldade. Com certeza. Na visão, ele se negando a ver o Senhor estava mandando. É verdade. E ele já tinha mudado essa mentalidade dele. Com certeza. Bem lembrado também. Nunca comi coisa impura, né? É bem lembrado. A gente lá do ser humano é mais radical, o que é errado, o que é certo. Tem que ser certo. Com certeza. É isso que ela estava falando, e eu mesmo sabia. Largar o que é errado é muito mais difícil. Entendo. E seguir o que Deus está mandando. Entendo. Essa forma que ele coloca. E ela colocou aí, Pedro já estava numa mudança. Já estava num processo, né? Já estava num processo de aprendizado, de virar a chave e dizer, não, é o que Deus manda. É verdade. Bem colocado, irmãos. Então, vamos lá aqui para o próximo trecho. Alguém poderia ler do versículo 12 ao versículo 21? Toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que estavam com sinais e prodígios de Deus fazia por meio deles. Depois que eles terminaram, falou
diretamente e objetivo, a fim de construir entre eles um pouco para o seu nome, com o velho, com as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas essas coisas, comprarei e reedificarei o tabernáculo, cuidando do ladrilho, levantando o muro, restaurando ele, para que os demais homens cumprissem os 17, para que os demais homens buscarem o Senhor e também todos os gentios, sobre as quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde o século. Eu não devemos perturbar aqueles que entre os justos se convertem. Amém. Mas escrevei que se abstêm das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais lícitas, da carne de animais sufocados de sangue e do sangue, porque mulheres têm em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Obrigado, mano. Obrigado, viu, pela leitura. Então, depois que Pedro fez essa fala, parece que todos os irmãos ali passaram a dar mais ouvido a Paulo e Barnabé. Parece que eles estavam só naquela questão de estar do pé atrás, na desconfiança, e estava muito debate. Mas depois que Pedro falou isso, eles abriram os ouvidos para ouvir Paulo e Barnabé. E aí, então, né, fala aqui, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por intermédio deles entre os gentios. Então, essa narração dos milagres que a gente já estudou aqui no livro de Atos, porque eu acredito que ele vai narrar o que a gente já estudou aqui na primeira viagem, para deixar os irmãos mais sossegados e entenderem o seguinte, que esse trabalho está sendo apoiado por Deus. Porque se Deus não apoiasse que Jesus fosse adorado pelos não-judeus, ele não ia ajudar na obra. Ele não ia confirmar o evangelho com sinais, para que os gentios viessem a crer. Então, eu acredito que quando eles ouviram isso, eles foram ficando mais sossegados. É verdade. Nós estamos errados. A gente que não está entendendo os planos de Deus. Não é questão de criar coisa nova. É que eles estavam ali juntos para procurar entender o que Deus já tinha revelado. O que Deus já estava fazendo. E alguns não estavam percebendo e estavam ainda, talvez, com boas intenções, que Deus que são dos corações, não sei, estavam sem querer impedindo, porque alguns das fariseus que creram, algumas daquelas pessoas haviam crido em Jesus, mas não estavam entendendo os planos de Deus. Isso às vezes pode às vezes acontecer com a gente, irmãos. Ninguém é invulnerável. Só teve um que foi perfeito, um único ser humano que foi perfeito, Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas a gente tem que estar disposto a ouvir. E também a mudar. Eu tenho dificuldade às vezes de mudar. Eu acho que uma das frases que eu mais uso é: time que se ganha não se mexe. Mas chega uma hora que você está perdendo. E quando você começa a perder, você tem que mudar a estratégia. E quando Deus te mostra que você tem que mudar, quando Deus mostra no Evangelho que você tem que mudar, que o jeito que você está agindo está errado, você tem que deixar, por mais que você esteja acostumado. Quando você está acostumado e tem que mudar, você causa um desconforto, você sai da zona de conforto. Mas às vezes é necessário para o nosso crescimento. Então, depois que ele fala isso, fala no versículo 13, depois que eles terminaram, falou Tiago. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Porque o Tiago, apóstolo, a gente viu a morte dele no capítulo 12. Tiago, irmão de João. Então, esse aqui é Tiago, presbítero de Jerusalém. Porque aqui a reunião não é dos apóstolos e dos presbíteros, tá?
Há uma linha de raciocínio que diz que talvez Tiago foi mais um apóstolo escolhido por Deus. Pode ser que isso tenha acontecido, mas não tem mais coisas que possam justificar, a não ser aquela passagem que fala que apareceu para Tiago. Aí, primeira coisa, apareceu para Cefas, apareceu para 500 irmãos, apareceu para Tiago e, por fim, apareceu para mim. Então, nesse de ter aparecido para Tiago, Jesus talvez teria escolhido ele como apóstolo, mas a gente não tem explica falando assim, e Jesus escolheu Tiago como apóstolo. Não é algo impossível, mas a gente não tem. Então, pelo que as referências que a gente tem, é que Tiago, ele foi o quê? Uma pessoa, um presbítero, um dos presbíteros de Jerusalém. Tá? Então, ele era um homem casado, se era presbítero, ele era um homem casado, tinha filhos convertidos, mas foi uma das pessoas mais céticas em relação a Jesus, que era da família de Jesus. Porque lá em João capítulo 7 fala que os irmãos do Senhor não criam nele, não porque Jesus não pecou em nada. É aquela coisa, né? A inveja faz parte da natureza humana decaída e tem que combater. Ué, é a mesma família, na mesma cidade, a mesma mãe. Aí essa história que minha mãe conta aí, será que é mesmo? As pessoas tiram, se eu contar isso para os outros, as pessoas vão tirar sarro. Será que minha mãe não aprontou e está inventando história? Mas depois que ele viu Cristo ressuscitado, ele e os outros irmãos se converteram ao Senhor. Ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. E eu acredito que ele pensou, quanta oportunidade eu desperdicei. Eu estava convivendo com o autor da vida. Na mesma casa, era o meu irmão mais velho. Mas depois disso, ele entrou de cabeça no reino de Deus. Ele está amando o Senhor, ele está servindo ao Senhor, pregando ao Senhor. E a gente tem uma carta dele, de Tiago. E quando eu penso nisso, eu me arrepio, irmãos. Porque às vezes pessoas céticas se convertem ao Senhor. Paulo era um homem cético em relação ao Evangelho. Então é por isso que a gente não tem que já odiar quando as pessoas criticarem. Às vezes a pessoa não tem noção do que está falando mesmo. Tem que orar pela conversão das pessoas. Que elas podem acabar sendo usadas por Deus até mais do que a gente. Porque se lembra lá aquela parábola lá de Jesus Cristo falou lá não, parábola não, que aconteceu mesmo. Não, ele contou a parábola mesmo. Tinha 2 homens que devia 500, outros, se não me engano, 50. Ele perdoa as dívidas. Quem você acha que vai amar mais? Aquele que perdoa? Aquele que devia mais ou aquele que devia menos? Eu suponho que aquele que devia mais. Às vezes as pessoas céticas, sabe? Quanta besteira eu falei. Eu mesmo, naquela vez, eu desanimei uma pessoa de crer no Senhor. Eu atrapalhei uma pessoa. Eu ridicularizei o Evangelho. Agora eu sei que o Evangelho é verdade. Essas vezes a pessoa fala, como Deus foi misericordioso comigo, como Deus me perdoou, como que eu posso mostrar minha gratidão? Trabalhando pelo reino. Às vezes uma pessoa dessa, assim, ela trabalha mais do que a gente, amados. Eu não estou querendo dizer que você tem que sair pecando para depois trabalhar mais. Você tem que ser grato agora. Mas eu estou querendo dizer que uma pessoa que tem consciência da sua dívida e ela vê a oportunidade que Deus lhe dá, ela trabalha no reino do Senhor e trabalha muito, com dedicação. E assim foi Tiago. Aí ele falou, irmãos, atentar nas minhas palavras, presta atenção no que eu vou dizer, irmão. Expôs-se, irmão, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere isso às palavras dos profetas, como está escrito. Olha só, Tiago, a gente vê aqui, era um homem que meditava nas Sagradas Escrituras. Ele vai citar lá Amós, na notinha de rodapé, Amós 9, 12 a 12. Glória a Deus pelas notas de rodapé, né, irmão? Já ajuda muito, né? Então ele vai citar lá, né, uma passagem de Amós que falou o seguinte, que os gentios já faziam planos do Senhor, que nesse novo reino de Davi, ele vai reerguer, né, como fala aqui, as ruínas, né, do tabernáculo caído de Davi, e vai convidar quem? Nós, os gentios, estão dizendo, irmão, isso aí já estava nas escrituras, irmão. Vamos ver, isso já estava nas escrituras, gente que não conseguia ver. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde sempre. Já estava lá. Agora ele vai falar o seguinte, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, ou seja, não vamos atrapalhar, vamos acolher, mas, não é? Mas assim, estão entrando num reino, e se está entrando num reino, tem um rei, que é Jesus, e o papel da igreja é transmitir, não é? Aquilo que o rei ensinou,
E as coisas que Jesus mais ensinou ao longo dos evangelhos é adorar só o Senhor Deus, adorar a Deus em espírito e verdade, a fugir da imoralidade sexual que destrói a vida das pessoas. Se lembra lá, se o olho te vai pecar, arranca, né? Aquilo que está escrito ali no Sermão da Montanha. E uma coisa aqui, que de todas as coisas que a gente vê ali, nas normas da lei, uma coisa que ficou, né? Dessas coisas que a gente acha que não tem tanta importância, porque não se entregar às falsas religiões, a gente entende que é coerente. Só existe só um Deus, e como eles estavam entregues à idolatria, tem que largar essas coisas. E imoralidades sexuais destroem o gênero humano, as famílias. Entendo. Grandes fontes de sofrimento são as imoralidades sexuais. Não é? E quando você larga os falsos deuses, você vai procurar seguir o único verdadeiro Deus, que ele vai falar, não roubarás, né? A gente ser honesto, falar a verdade. Agora, uma coisa que a gente fala, isso aí não precisa continuar. Isso aí não precisa continuar. Talvez para mim seria o quê? Carne de animais sufocados e do sangue. Não, ou seja, o costume de comer carne de animal sufocado, que não foi sangrado. Então, se a pessoa comer carne de animal sufocado, o sangue vai estar na carne. E o sangue? Talvez para mim isso aí não teria muito problema. Mas Deus fez questão de continuar. Era uma coisa que era proibida na lei, comer sangue, e agora está sendo reiterado aqui, ressaltado, frisado aqui. Deus explica direitinho para a gente, lá, se eu não me engano, em Gênesis 9, só fala assim, porque se eu não me engano é Gênesis 9, se eu não me engano, se eu não estou enganado. Porque no sangue está a vida, mas isso para mim também ainda deixa misterioso, eu não sei explicar isso. Mas agora Deus não dá muita explicação, a gente tem que confiar nele. Se ele fala para a gente não comer sangue, é porque o negócio é sério. Deus ele não proíbe coisa para proibir, amados. Eu não acredito que Deus, mesmo que ele tenha o poder para fazer arbitrariedade, o que é arbitrariedade? É mandar por mandar. Mandar sem uma funcionalidade. Mandar sem um propósito bom. Deus ele poderia fazer isso? Ele poderia, porque ele é Deus, tudo é dele. Mas Deus não manda só para mandar, Ele manda para o nosso bem, Ele nos ama. Quando Ele dá uma ordenança para a gente, Ele é um Pai amoroso que não quer o nosso mal. Se Ele fala para não comer sangue, é porque isso pode fazer muito mal para o ser humano. Muita coisa que as pessoas ficam, o que está lá na Bíblia, não sei o quê. Mas hoje a ciência está mostrando, a ciência vai revelando. Deus estava certo aí, a Bíblia estava certa. Mas o ser humano sempre gosta gosta de questionar. Então, eu não sei porquê, eu não sei explicar porquê, mas se Deus falou para a gente não comer sangue, por mais que às vezes pode parecer para a gente frescura, por que não sarapatel? Por que não a galinha no molho pardo? Eu acho que eu nunca comi. Se eu comi uma vez, quando era bem criança, nem me lembro do gosto. Sarapatel. Mas eu fui na ignorância, Senhor, me perdoa. Olha, cara, a mãozinha. Mas agora a gente tem consciência. Se Deus falou que é pecado a gente pode, tá bom? Só vampiro toma sangue, e vampiro é criação da imaginação humana. A gente não pode comer sangue, tá? Então é isso, amado. Ele falou, porque Moisés tem em cada cidade desde tempos antigos, o que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Então, o que Tiago está falando é o seguinte, não é função da igreja ficar ensinando para os gentios a lei de Moisés. A função da igreja agora é levar o evangelho de Cristo. Quem quiser conhecer mais de Moisés, fique livre, tem sinagoga em todo lugar aí. Talvez a ideia que ele está querendo dizer aqui é essa. É o novo tabernáculo de Davi, é o tabernáculo restituído. Quem quer conhecer a lei, Moisés, tem sinagoga em todos os lugares, é lido todo sábado, né? Não é nossa função ficar impondo isso para os outros, para os gentios. Tem que levar o evangelho de Cristo, tá? Irmãos, foi isso que eu entendi. Temos 4 minutos aí para dar o nosso tempo, mas eu vou encerrando por aqui e abrindo para comentários, tá bom? Ignorância. Mas eles nunca gostaram de fazer esse ato da gente, eu não tenho lembrança, né? Ter comida essas coisas, mas eu lembro quando nós viajamos para o Paraíba, eu
irmão me passou uma passada. E quando nós chegamos lá, nós fomos tentados sobre isso. Oi? Vocês viram uma galinha, Ah, no pato, sim. e a gente não falou. Mesmo sem... A gente já sabia, na verdade, que a gente já era cristão, mas foi assim, de uma forma para a gente. Vocês ainda não eram convertidos nessa época? Você já era? Já. Já? Ah. Eu pedi as passagens para falar sobre isso para o irmão. O irmão me deu o escrito. Eu tenho uma Bíblia velha bem casa, uma velhinha bem velhinha. E lá eles fizeram isso na casa do meu tio. Outro feito, eles fizeram carne de cabrito e fizeram essa galinha, mas eu nem sei nem família. Se Deus falou, né? Não falaram nada, se virou outra coisa, se nós comemos outra coisa. Ninguém isso daí. Mas é que nem eu falei anteriormente, irmão. O ser humano, a tendência dele para insistir no que é errado, é muito mais fácil ele insistir no errado do que ele buscar o certo. Eu também tenho duas vizinhas minhas e elas já estão certas, porque ele tem esse caminho. Só que quando chegou com a galinha, e era com a alegria fazer galinha, assim, mas quando eu abri, eu vi que a galinha foi sufocada. Porque às vezes as pessoas não têm o conhecimento e não fazem por maldade. Sim. Não é para afrontar, Não. é porque elas têm o costume, né? As vizinhas não fizeram com maldade, mas a minha chegou. Né? E assim, eu agradeci a galinha, fiquei feliz para ela não ligar, mas depois que ela foi embora, foi embora. Entendeu? Porque se, é que nem irmão falou, se Deus está pedindo, mandando, apelando, não faz. Tem algum motivo, né? Não faz. Porque você vai fazer, você vai saber que Deus está dizendo que não. Então, você vai contrariar a lei de Deus? Não. Não é claro que muitas das vezes a gente deixa se levar e a gente não pode fazer as coisas para uma pessoa de Deus e você ali agradar a pessoa. Não, você tem que agradar e obedecer a Deus. Não o seu irmão. E certo tipo de coisa vindo contra a fonte, a palavra do Senhor, a gente tem que dizer não, que é não, e acabou. Exato. Desde que a pessoa queira aceitar ou não. Exato. Mas a gente tem que obedecer, tem que dizer. Eu não como no carro. Posso vir ter comido na casa de alguém sem saber, mas não como. Dá não como claro, o fígado do boi eu como, tranquilo, que gosto muito, é até bom para a saúde. Mas esse tipo de sapato, essas coisas. Mais algum comentário? Essa questão, a gente entende como dele, mas eu acho que, porque quando a gente olha para essa passagem, ele cita a imoralidade sexual, cita os ídolos. Cita também essa questão da sinagoga, que estava em todos os locais. Uma parte dessa lei, ela não poderia ter sido dada por conta da comunhão entre os judeus e os gentios, visto que os judeus viam isso nos gentios, nos gregos, muito comum a questão da imoralidade sexual, um ato de cultuar os deuses naquela época. Então, uma parte dessa lei não se deu, talvez, por uma questão de como os judeus estavam vendo os gentios, vendo que realmente eles se converteram, porque uma vez que eles estivessem praticando essas coisas, talvez poderia ter separado, eles poderiam olhar com um olhar repulsivo, talvez. Eu acho que é uma possibilidade. Se eu estou entendendo bem o que você está falando, é que, embora os gentios tinham se convertido a Jesus, ainda assim parecia que, por causa que era comum ali na cultura deles praticar essas coisas, alguns deles estavam continuando fazendo isso, e isso causaria uma separação entre... Aí, se isso ia causar uma separação entre eles e os judeus, né? Eu acredito que sim, mas porque eles tinham a ideia que isso realmente era um pecado, né? Algo que era central. Acho que pelo menos assim, claro que é uma passagem difícil de entender, né? Porque se eu fosse judeu, eu ia acreditar que tudo é importante, porque tudo foi dado por Deus, né? Tudo foi dado por Deus. Mas, né, parece que nisso que o Thiago está falando assim, parece que é algo que é inegociável, que aí sim, inegociável, é central e é o que mais
causa distinção entre o povo de Deus e o não judeu. O que mais causa a distinção entre... Aí entendo o seu comentário, aí concordo com você. O que mais a gente vê que é nítida a diferença? Que os gentios, geralmente, eles adoram outros deuses, isso não tem como. Tem que adorar o único e verdadeiro Deus. Não dá para adorar Jesus e outras coisas. Imoralidade sexual, a gente sabe que os judeus não eram tão bonzinhos assim. Quando a gente está lendo, né, as Sagradas Escrituras, né? A gente vê como que o que os profetas falavam, né? Mas vê que acontecia muito isso também entre os gentios, né? Agora, o que fica aqui a questão do sangue é que talvez era bem mais comum também entre os não gentios, né? E era uma coisa que era proibido na lei. Mas eu acredito, Felipe, que essas três coisas, principalmente aqui, elas talvez englobem o evangelho mesmo, aquilo que vai ser tratado com mais detalhes e mais tempo nas cartas de Paulo. Ele está tratando assim como se fosse o coração do evangelho, além, o que é o mais importante que ele já falou, que é aquilo que ele falou, que é depositar fé no Senhor Jesus, né? Confiar no Senhor Jesus, buscar o Senhor Jesus Cristo. Mas se você vê o que o apóstolo Paulo sempre está combatendo nas cartas, geralmente vai em torno dessas três coisas, menos é a questão do sangue que a gente aparece, né? Parece que a questão de deixar a questão de comer sangue não foi uma coisa que trouxe tanto problema. A questão da idolatria e da imoralidade sexual é uma coisa que o evangelho estava combatendo antes e combate até os dias de hoje, né? Muito, né? Que geralmente as pessoas tendem a cair nessas coisas. Porque idolatria a gente sabe que não é só o ídolo lá de um falso Deus, né? Às vezes é a própria vontade da pessoa, né? E outras, a cobiça, a ambição. Então, o meu entendimento é esse. É complexo para mim também. Eu não tenho clareza para mim. Eu acredito que seria muito difícil também para eles. E para eles, e como a gente entende, o Velho Testamento todo é a palavra de Deus. Mas aí chega um momento que a circuncisão não pode ser imposta. Mas também não pode ser assim. Então, acredito que Tiago, meditando na palavra de Deus com a ajuda do Senhor, ele foi no coração do evangelho, que é aquilo que poderia unir tanto o gentil como os judeus. Sem isso aqui vai ter ruptura, né? Que eu acho que vai ao encontro do que você falou. Não sei se faz sentido isso que eu falei. Eu sei que eu dei muita volta. Obrigado, viu? Quando a gente dá volta demais, é porque a gente não tem tanta clareza. Porque quando a gente tem clareza, a gente é direto. Se eu dei volta é porque ainda estou tentando entender melhor, tá, Felipe? Obrigado, tá? Mais alguma pergunta, comentário? Ok? Então, glória a Deus. Na próxima oportunidade, o irmão vai continuar aqui a partir do versículo 22.